Olá, alunos! Quem fala aqui é o professor Antônio Carlos, professor de Física de vocês, e nós vamos para mais uma aula. E hoje nossa aula vai ser destinada aos nossos alunos do nono ano. O que é que a gente vai tratar hoje? Nós vamos falar sobre velocidade média. Tópicos da nossa aula de hoje são velocidade, velocidade média, velocidade instantânea, propriedades da velocidade média, resumo, nossos agradecimentos e vamos à aula. Bem, velocidade. A velocidade, de maneira geral, é a grandeza física que representa a rapidez com que a posição de um móvel varia no decorrer do tempo. A gente sempre caracteriza a velocidade com alguma coisa que está se locomovendo rapidamente em uma dada trajetória. Mas não é bem assim. A velocidade pode nos representar um móvel que está se deslocando bem lentamente na trajetória, tem sua velocidade. Pode ser uma coisa que não seja tão rapidamente, mas está se locomovendo, ou pode ser uma coisa muito rápida. Tudo isso representa uma velocidade, cada uma com sua intensidade, tá? Bem, vamos ao nosso objeto de estudo, que é a velocidade média. A velocidade média é a grandeza física que representa a taxa de variação do espaço ou posição de um móvel em relação ao tempo. Bem, o que seria isso? Eu tenho um carrinho que passa do ponto A até o ponto B, uma posição A até uma posição B, que elas vão estar distantes uma certa quantidade de espaço aqui, que é de 100 metros, tá? Para isso, ela vai gastar justamente 5 segundos para poder percorrer essa trajetória. Então, como é que eu posso calcular a nossa velocidade média? É justamente assim, ela pode ser calculada por meio da razão entre a distância percorrida pelo móvel em um determinado intervalo de tempo. Então, a gente pode calcular justamente com essa formulazinha bem aqui, nossa fórmula de velocidade média. Velocidade média é a razão entre o espaço percorrido, né, a variação de espaço percorrido, pela variação do tempo, tá? E tanto ΔS como ΔT a gente já olhou em aulas anteriores, a gente pode escrever nossa equação dessa maneira bem aqui, onde ΔS é a posição final menos a posição inicial, e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Onde nós vamos ter nossas unidades de medida, que teremos tudo em relação ao espaço, né? Todos esses daqui em relação ao espaço, variação de espaço, posição final e inicial, é dado geralmente em quilômetros ou em metros, tá? O nosso ΔT, ou tempo final e inicial, né? Tanto faz aqui. Nós temos o tempo e esse tempo vai ser dado em relação sempre a segundos ou em hora. Já a nossa velocidade média vai ser justamente dada nas unidades medidas em metros por segundo ou quilômetros por hora. Ok? Um título de curiosidade para a gente é a nossa velocidade instantânea, tá? Essa velocidade instantânea que vai estudar um pouco mais à frente. Mas, para a gente ter uma ideia da velocidade instantânea, que é essa que geralmente é a que a gente mais observa no nosso cotidiano, é a grandeza física que mede a velocidade de um corpo em um determinado instante. Ou seja, a velocidade que o velocímetro do carro marca. Não é a velocidade média, é justamente a velocidade que o velocímetro do carro está marcando em um determinado instante, tá? Só para não confundir, enquanto a velocidade média considera todo o trajeto, a velocidade instantânea se baseia em um único momento, tá? Como eu disse a vocês, a gente vai estudar isso em aulas mais para frente, tá? Nas nossas próximas aulas. Bem, transformações das unidades, tá? Essas unidades de medida a gente olhou que geralmente elas são dadas, né? Elas possuem usualmente, né, duas unidades de medida, pode ser 3, 4, mas geralmente são apenas duas, tá? Então, para facilitar esses cálculos, vamos trabalhar essas transformações dessas unidades, onde nós temos justamente as unidades para posição ou espaço, né? Que é o S, SO e o ΔS, né? Nossos espaços, eles são dados em metros ou em quilômetros, ou seja, hora ou outra nós vamos ter que transformar metro para quilômetro ou quilômetro para metro, e tem uma regrazinha básica para isso, vocês
ficarem atentos aqui, é uma coisa bem simples para se fazer, tá? Se tiver em metros, para transformar para quilômetro. Só lembrando que um quilômetro tem 1000 metros, então a gente, se quiser transformar metro para quilômetro, nós vamos lá e dividimos por 1000. Se quisermos inverter, né, quilômetros para metro, então unidade maior para unidade menor, vai dar um valor numérico maior, né? Então nós vamos multiplicar por 1000. Tempo. Tempo, aí nós vamos trabalhar com 3. Unidade medida. Ou é segundo, ou é minuto, ou é hora. A gente pode fazer essas transformações. Só lembrando que um minuto tem 60 segundos e uma hora tem 60 minutos. Então a base de cálculo para a gente vai ser o 60. Então nós vamos ter o seguinte: se eu quiser transformar segundo para minuto, eu vou lá e divido por 60, justamente porque o segundos é menor que um minuto, então eu divido. Se eu quiser transformar um minuto para hora, eu também vou lá e divido por 60. Se eu quiser inverter, o que eu vou fazer? Hora para minuto, eu vou multiplicar por 60, e minuto para segundos, eu vou lá e multiplico por 60 também. Velocidade. Bem, nossa velocidade média, ou velocidade instantânea, ela vai ser dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. Geralmente são essas duas unidades. Se eu quiser transformar metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou lá e divido por... Aliás, desculpa, gente, eu multiplico por 3,6. E se eu quiser transformar quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou lá e divido por 3,6. Bem, esses dois casos aqui, tanto para posição quanto para tempo, é muito usual para a gente. Essa transformação aqui tem uma dedução matemática. Essa dedução matemática, eu vou fazer isso em um vídeo posterior a esse para explicar não só essa transformação, como outras duas equações que virão na nossa aula, tá? Então, fique atento numa próxima aula que eu vou fazer simplesmente só com deduções dessas formas, tá? Continuando aqui, vamos trabalhar uns exemplos, tá? Exemplo 1. Nós temos aqui: qual é a velocidade média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 quilômetros em 20 minutos? Bem, olha só, dados da questão. A questão me pede uma velocidade, me deu um espaço percorrido, né, o ΔS, 1.200, e o tempo de 20 minutos. Só que o que está acontecendo? Olha só, a nossa velocidade tem que estar em quilômetros por hora. Mas o espaço não está em quilômetros, está em metros. E o tempo não está em hora, está em minutos. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer umas devidas transformações para poder trabalhar isso. Então vamos lá. Primeiramente vamos trabalhar com a transformação do tempo. Esse tempo está em minutos. Eu vou transformar para segundos. E aí eu acho a velocidade em metros por segundo, depois eu só faço uma transformaçãozinha, tá? Então, só lembrando que um minuto tem 60 segundos, eu vou lá e multiplico por 60. Então eu tenho o quê? 1.200 segundos. E agora ficou fácil para o nosso cálculo, onde nós vamos ter nossa resolução, coloca a fórmula da velocidade média aqui, e eu vou colocar os valores, onde eu tenho o espaço, que é 1.200, e o tempo, que também é 1.200. Dividindo 1.200 por 1.200 vai dar 1, então minha velocidade é de 1 metro por segundo. Mas eu não quero em metros por segundo, eu quero em quilômetros por hora. Transformar metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, então o meu resultado é 3,6 km por hora. Nossa resposta aqui é a letra B. Beleza? Próximo exemplo. Vamos lá. Um exemplo aqui pra gente. Uma pessoa correndo percorre 4 km com velocidade média de 12 km por hora. O tempo do percurso é de, ou seja, qual foi o tempo gasto para percorrer 4 km com uma velocidade de 12 km por hora. Só lembrando que nossa velocidade, nosso tempo aqui, né, nossa resposta está em minutos. Então a gente vai ter que fazer uma transformaçãozinha no final, tá? Vamos usar da questão. A questão me deu um espaço, uma velocidade, né, que é 12 km por hora, e um espaço percorrido de 4 km. Então só está faltando o tempo. Joga na fórmula, tranquilo aqui. Fórmula de velocidade,
E a gente coloca os valores aqui, ó. Nós temos os valores da velocidade e temos do espaço. Só falta o tempo. Colocando, faz o meio por extremo. Nossa equação fica desse jeito. O 12 passa dividindo. Então nós teremos 4 dividido por 12, que nosso resultado vai ser de 0,33 horas. Ou seja, eu encontrei uma fração de horas. Para transformar para minutos, transformando hora para minuto, eu vou lá e multiplico por 60 e o meu resultado é de 20 minutos. Nossa resposta é a letra C, marcada aqui, tá? Próximo exemplo, teremos agora um carro mantém velocidade escalar constante de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorre em quilômetros a distância de, ou seja, o carro está andando com velocidade constante de 72 km por hora e ele percorre justamente com essa velocidade um tempo de 1 hora e 10 minutos. E ele quer saber qual a distância percorrida. Isso é em quilômetros, tá? Vamos aos dados da questão. Teremos velocidade 72 km por hora, o tempo de 1 hora e 10 minutos e eu quero saber o espaço percorrido. Nós temos um probleminha aqui, eu tenho a unidade de hora aqui, né? Nós temos valores fracionários aqui, né? Em 2 unidades, uma em hora e outra em minutos. Como eu quero a distância em quilômetros e a velocidade está em quilômetros por hora, eu tenho que transformar isso para hora. Então, vamos para o cálculo do tempo. Eu tenho justamente isso, 1 hora certinho e 10 minutos, que é a minha fração de hora. Esses 10 minutos eu vou transformar em fração de hora. Então eu faço o quê? Divido por 60. 10 dividido por 60 dá 0,16 horas. Então meu tempo total vai ser o quê? A soma de 1 hora mais 0,16. Então vai dar 1,16 horas. Aí já temos nosso tempo. A gente coloca aqui para a nossa resolução, passando a velocidade. Vamos botar o valor da velocidade na fórmula e do tempo, ficando dessa maneira. Eu faço meio por extremo, então eu vou ter justamente ΔS é igual a multiplicação de 72 vezes 1,6, que dá exatamente 84 km. Nossa resposta é a letra D. Beleza. Legalzinho, só para treinar um pouquinho, voltamos às nossas aulas que nós vamos ver as propriedades, tá? Propriedades aqui, isso facilita muito os nossos cálculos para não ficar uma coisa muito grande, tá? Então as propriedades da velocidade média se tornam o quê? São propriedades utilizadas em alguns casos para facilitar os cálculos da obtenção da velocidade média. Ocorre de duas maneiras. Ocorre quando? Trajetória com tamanhos diferentes, mas feitas em tempos iguais. Ou seja, eu ando 2 km e 20 km. Só que eu gastei 1 hora para andar 2 km e gastei também 1 hora para andar 20 km. Se as distâncias são diferentes, mas o tempo que eu gastei para fazer elas foram iguais, eu utilizo essa formulazinha bem aqui. V é igual, V, velocidade média, né? É igual a V1 mais V2, ou seja, a velocidade do primeiro trecho mais a velocidade do segundo trecho dividido por 2. Essa aqui cai também justamente naquela coisa que eu falei agora anteriormente, né? É uma equação que eu vou deduzir num outro vídeo para vocês. O outro caso é trajetórias com tamanhos iguais, mas feitas em tempo diferente, ou seja, um com velocidade maior que o outro. 20 km e 20 km. Um eu ando com 10 metros por segundo e o outro ando com 100 metros por segundo. Ou seja, eu tenho espaços iguais, só que feito com velocidade diferente, ou seja, tempos diferentes. Aí nós calculamos com essa fórmula assim, um pouco mais rebuscada, tá? Nossa equaçãozinha da velocidade média é igual a 2 vezes a velocidade do primeiro trecho, vezes a velocidade do segundo, mais a soma da velocidade dos dois trechos, tá? Essa fórmula também, como anteriormente, eu vou deduzir em um outro vídeo. Continuando, vamos fazer uns exemplos aqui. Exemplo 4. Um carro sai de uma cidade A e vai até a cidade B. O primeiro percurso ele viaja com velocidade de 60 km por hora. E o segundo percurso ele viaja com velocidade de 100 km por hora.
Sabendo que o percurso 1 é metade do tamanho do percurso 2, e os dois percursos foram feitos em intervalo de tempos rigorosamente iguais, qual é a velocidade média do percurso total entre as duas cidades? Beleza. Dados da questão. Me deu duas velocidades, uma de 60 e outra de 100 km por hora, e ele me diz que os percursos têm tamanhos diferentes, ou seja, eu tenho um percurso total, que vai da cidade A até a cidade B. O primeiro percurso, né? Carrinho aqui, anda o primeiro percurso, que é menor, e depois ele vai andar o segundo percurso, que é 2 vezes maior, ou seja, tamanho diferente. Um é o dobro do tamanho do outro, certo? Mas foram feitos em tempos iguais. Isso quer dizer o quê? Cai naquela primeira propriedade. Para calcular isso aí, com tempo de percursos iguais, joga nessa formulazinha bem simples, onde eu tenho a média aritmética da velocidade do primeiro percurso mais a velocidade do segundo percurso dividido por 2. Colocando os valores, eu tenho 60 mais 100 dividido por 2, 160 dividido por 2, que é igual à velocidade média de 80 km por hora. Beleza. Exemplo 5. Um carro sai de uma cidade A e vai até a cidade B. Na primeira metade do percurso, ele viaja com velocidade de 60 km por hora. E na segunda metade do percurso, ele viaja com 80 km por hora. Qual é a velocidade média total do percurso, né? Entre as duas cidades. Agora, nós vamos ter os dados aqui, duas velocidades de valores diferentes, porém, os percursos são iguais, né? Sai da cidade A e vai até a cidade B, o carrinho, mas só que os percursos são iguais, ou seja, as distâncias são iguais, mas os tempos são diferentes, um está mais rápido do que o outro. Então, a gente pode perceber que os ΔT aqui são diferentes, tá? Não é igual anteriormente. Os passos são, né? E agora, o que fazer? O que nós vamos fazer, né? Como os percursos possuem tamanhos iguais, nós temos aquela segunda formulazinha, que era mais rebuscada, né? A gente coloca os valores das velocidades dos percursos, 2 vezes 60 vezes 80, e depois a gente soma 60 mais 80 embaixo, né? Faz a multiplicação, fica 9.600 dividido por 140. Essa divisão me dá uma velocidade média de 68,57 km por hora. Bem, para acabar nossa aula, vamos fazer um resuminho dela, tá? Então nós temos algumas coisas. A velocidade é a rapidez com que um móvel se desloca em uma determinada trajetória. A velocidade média é a taxa de variação da posição de um móvel em um dado intervalo de tempo. A velocidade instantânea é a velocidade marcada a cada instante de tempo. As grandezas que caracterizam a velocidade são representadas geralmente em duas unidades de medida, né? Da unidade de tempo não, gente, unidade de medida, tá? Existem regras matemáticas simples para transformar essas unidades de medida, né? Essas unidades de grandezas. Então, acabando nossa aula hoje, agradeço a atenção a todos. Pensamento de hoje: não sei por que todos me adoram se ninguém entende minhas ideias. Pensamento da gente é do Albert Einstein. Galera, obrigado pela aula. Tchau!